Então vamos, Rômulo Pinheiro já está posicionado aqui com a gente para falar dessa notícia que estremeceu Brasília ontem à noite, né? Essa denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares que foram denunciados aí pela PGR. Muito bom dia, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço aí pro pessoal de Macapá também. E é claro que já se esperava há muito tempo essa informação, mas confesso para você, meu amigo Ronaldo, que de ontem para hoje a noite foi longa para ler essa denúncia, viu? Eu imagino. Como é que foi essa recepção aí dessa informação? O que movimentou? Porque eu creio que Brasília deve ter ficado um turbilhão de movimentos, de informação, de notícias, o que vai acontecer agora, o que não vai acontecer depois dessa denúncia que foi colocada pela PGR. Ronaldo, isso já era esperado desde o meio do ano passado, aliás, setembro, outubro, a partir das delações de Mauro Cid, já era esperado que a PGR produzisse essa denúncia constando alguns elementos da investigação que a Polícia Federal realizou durante o ano anterior e a partir de 2023. O que ocorre é que agora o momento é de muita especulação, porque isso vai ser uma constante nesse processo, Ronaldo, porque havia uma expectativa muito grande com o relatório que ia ser apresentado pela Polícia Federal, quais eram os tipos de indiciamento que iam ocorrer. Quando isso aconteceu, a gente comentou aqui que ia depender do PGR, Paulo Gonet, para identificar quais foram os crimes praticados, para depois, então, apresentar uma denúncia, e aí começasse a especular se ele ia seguir o relatório ou não, e aí ficou muita especulação, e houve pouquíssima divergência nas 220 e poucas páginas aí que a denúncia apresentou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o grupo político que o acercava naquele período. Então você veja, Ronaldo, que houve pouquíssimas alterações, ou seja, o Procurador-Geral da República acatou tudo aquilo que a Polícia Federal investigou e apresentou a denúncia lá no Supremo Tribunal Federal, e lógico que aí começaram aí as informações, especulações a respeito de que o julgamento vai ser apenas por alguns ministros, não serão todos, e que isso fere os direitos de defesa. É claro que o entorno do ex-presidente já vem se manifestando desde ontem do absurdo. Enfim, a gente lembra essa movimentação, e aqui a nossa coluna faz esse exercício de memória para quando havia aquele processo contra o ex-presidente Lula, que os aliados do ex-presidente se manifestavam no mesmo sentido, que era uma perseguição política, que ali não havia provas, assim como é feito agora. Então, mudam-se os lados, mas o argumento, meu amigo, é sempre o mesmo. Quem é apoiador de um lado ou de outro sempre não vai ver indícios suficientes de autoria de crime ou de materialidade de crime. Isso é muito comum. Os advogados já estão falando que não existe nada disso. O ex-presidente também se manifesta dizendo que é perseguição. Enfim, o tema da perseguição política vai ser a estratégia principal no meio político aqui de Brasília para demonstrar que o ex-presidente está sendo perseguido para não concorrer às eleições de 2026. Já não poderá agora, porque já está caçado pela Justiça Eleitoral, mas, enfim, aí justifica-se um jogo político ainda muito grande. Aí, Ronaldo, aqui no Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília, a discussão que há é que o julgamento das pessoas que foram acusadas pelas manifestações lá de 8 de janeiro, pelos atentados contra os prédios públicos aqui de Brasília, eles foram julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros. E há uma discussão porque a denúncia foi apresentada e ela vai ser julgada apenas pela primeira turma do STF, que a composição é de 5 ministros. E aí se discutia porque a composição dessa turma, meu amigo, são os ministros que não são muito afeitos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A composição da turma é feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele que decide se vai ser a plenário ou não, o julgamento. Nós temos Cristiano Zanin, indicado pelo ex-presidente, pelo atual presidente. Nós temos Flávio Dino, também indicado pelo presidente, Carmen Lúcia e
Luiz Fux, essa primeira turma aqui no Supremo, ela é conhecida como uma turma muito rígida nos seus julgamentos. E a segunda turma, que é composta pelos demais ministros, ela é mais flexível com relação a questões criminais. Então, o local onde a vara em que vai julgar, a turma julgadora, além de não ser muito favorável aos ideais do ex-presidente, também não é conhecida por ser uma corte de julgamento também tão favorável a quem é réu em algum processo criminal. Então, a situação agora é de aguardar a defesa dos denunciados apresentarem informações relevantes nesse primeiro momento e, claro, depois de volta para o Supremo para decidir se essa denúncia vai ser aceita ou não, e ela vai ser aceita, independente da composição política aqui, jurídica, toda já é unânime de que isso vai ser aceito, e tendo sido aceito pela maioria dos 5, pelo menos 3, isso deve ser uma unanimidade, o ex-presidente e o seu entorno virarão réus em um processo criminal. É bom deixar claro, todo mundo pergunta, só então de ontem para hoje eu recebi pelo menos 3 perguntas no mesmo sentido, se havia risco de prisão para o ex-presidente da República, tendo em vista que o general Braga Neto está preso nesse exato momento, né? Então a dúvida que surge é isso, porque foi realizada a denúncia e não foi pedida a prisão das pessoas envolvidas. E aí que haveria um problema nisso. E eu digo que não há um problema nisso, porque ali a prisão, nesse momento, ela é necessária em razão de algum risco ao processo, ou algum risco às provas dos autos, testemunhas, ou algo do tipo. O general Braga Neto foi preso em razão desse tipo de risco. O ex-presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não apresentou justificativa que desse plausibilidade a uma eventual prisão. Então, não é o momento, pelo menos até este fato da apresentação da denúncia. É claro que há rumores aqui no Senado Federal, o ex-presidente esteve no Senado Federal ontem, e sugeriram uma fuga, porque havia uma perseguição política, que ele poderia pedir asilo em outro país. E essas informações, esses rumores, podem gerar, eventualmente, se forem concretizados, sim, a possibilidade de prisão. Mas depende muito mais do comportamento do ex-presidente do que a decisão de algum ministro de optar por prisão nesse exato momento. A princípio, se nada mudar, não haverá nenhuma prisão nesse momento. A perspectiva é de julgar até final do ano. É possível que isso ocorra, porque... E aí, para fechar esse ponto, Ronaldo, é que nós temos apenas 5 ministros, então nós temos menos espaço para divergência. Essa turma, a primeira turma, não é conhecida por haver divergências internas muito grandes. Então a tendência é que até final do ano realmente esse processo seja finalizado. E essa então foi a coluna Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro, que falou a respeito dessas movimentações que ocorreram em Brasília a partir de ontem à noite, quando a Procuradoria-Geral da República entregou-lhe a denúncia no STF contra Jair Bolsonaro sobre a tentativa de golpe. Rômulo, muito obrigado, meu amigo. Um bom dia para você e até a próxima semana. Obrigado, Ronaldo. Forte abraço e até a próxima quarta. Tá certo, então. 11h29.